Cláudio Rezende está na área com notícias do Atlético, também de olho na janela de transferências. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, o Edu Panzi. A janela, ela vai abrir na semana que vem, né, para chegadas de novos atletas no futebol brasileiro. Na verdade, essa é uma janela de exceção para o Mundial de Clubes, mas todos os times poderão se beneficiar dela. É uma janela rápida, né? Do dia 1º até o dia 10 de junho. Depois, Cirilo, tem uma outra janela, que é a oficial, né? Do dia 10 de julho até o início de setembro. É uma janela maior, né? Do meio do ano. Mas, no caso do Atlético, por exemplo, que já tem o Dudu contratado, o atacante, Dudu, que já está treinando, ele vai ser incluído no bid na semana que vem. Já vai poder jogar contra o Internacional. Por exemplo, no dia 12, na última rodada antes do Mundial. Se chegar mais gente, o Galo pode, nesse período aí, até dia 10 de junho, registrar os atletas. Se isso não acontecer, vai ter que ficar para 10 de julho. Aí um mês depois, mais uma janela para o meio do ano. Sobre essa janela, o Cirilo Edu Panzi, o que a gente pôde apurar aí nas últimas horas? Que o Atlético está, sim, em conversas, buscando nomes. E tem algumas posições que a gente já vem destacando, né? A prioridade é o primeiro volante, um jogador de marcação que tem a carência no elenco. O Cuca não esconde isso de ninguém, a própria diretoria reconhece que precisa buscar esse nome, primeiro volante. Um outro jogador de meio campo, um zagueiro também seria prioridade. O Cuca, pelo que eu pude apurar, ele não quer um centroavante, por exemplo. Não é a prioridade do Cuca ter um centroavante. Ele até chegou a perder o Davidson, né? Que tem essa característica, mas Cuca, pelo estilo de jogo hoje do Galo, ele prefere jogadores de outro tipo, como o Dudu chegou, por exemplo, de mais mobilidade. Ele não joga, né, com centroavante fixo. O João Marcelo foi contratado e entra só normalmente no segundo tempo dos jogos, quando tá precisando mesmo de uma bola aérea ali, de colocar mais gente na área. Então, centroavante não seria prioridade. E alguns nomes começaram a surgir, né, Cirilo? E a gente pode apurar que esses nomes que começaram a surgir, o Atlético nega veementemente que tenha conversas com jogadores, por exemplo, o William Arão, que é um jogador que está ficando livre no mercado aí agora, jogou no Flamengo, estava no Panathinaikos da Grécia. O Thiago Mendes também, foi esse nome, surgiu hoje. A gente até falava no Rádio Spots, mas me negaram que existe nenhuma conversa, né? Não existe conversa com o Thiago Mendes. Ex-São Paulo, estava lá no futebol do Catar. Também exemplo do Ilharão, ele vai ficar livre no mercado, então não teria que ir lá e comprar esse atleta. O Diego Pituca, jogador do Santos também, me negaram o nome, diz que o Atlético garante que não está negociando com ele, ou seja, algumas negativas. Jair, do Vasco, né, que já jogou no Galo, né? É outro nome que também o Galo não se mostra interessado. Então estão indo para outros caminhos. Logicamente, essa conversa com o Cuca está existindo, está conversando sim o Cuca com a diretoria do Atlético, com a SAF, para buscar, e principalmente com o Paulo Brax, né, que é o homem hoje forte do futebol do Galo, para buscar nomes no mercado. Agora há pouco, por exemplo, nós recebemos uma informação, e aí chega informação de todo lado, né? Lá do pessoal do Chile, nos falando de um jogador que é o Diego Valdés. 30 anos, chileno, meia, é um camisa 10, né? Joga no América do México. O Galo também, prontamente, negou esse nome. Então, o Galo está se movimentando, Cirilo, mas, nesse momento aí, muitos empresários começam a colocar nomes em pauta e a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, talvez, cria-se uma falsa expectativa no torcedor. Então esses nomes, pelo menos por enquanto, Cirilo, o Atlético garante que não está negociando com eles. Eu tenho uma curiosidade para saber quanto a ambições, Edu, quanto a essa janela agora do meio do ano, mas não só quanto a janela, né? Quanto aos objetivos para a sequência da temporada. Não sei quais os planos, quais os objetivos, se o Galo quer ser protagonista ou se o Galo entende que é fazer o melhor com o elenco que tem. Como isso não me está lá muito claro, eu não sei como será construída a janela do Galo. Não me parece que será uma janela de transferência de buscar protagonismo, até porque tem grandes elencos aí já montados, já pré-estabelecidos também.
Cláudio tem falado aí de alguns nomes, a turma vai negando. Aí como é que você enxerga, Edu, essa movimentação possível aí de janela de transferências? Até destacamos em manchete essa história aí do meio-campo, em especial essa história do volante, né, que já é uma prioridade desde o começo do ano e o Galo não conseguiu responder. Como você enxerga essa janela, Edu? Cirilo, eu acho que o Atlético vai ao mercado, mas eu não tenho grandes expectativas, porque todo mundo sabe da limitação financeira do clube hoje. E seria interessante não criar grandes expectativas no torcedor, né, a respeito de contratações. Hoje o Atlético já não é um protagonista. Hoje o Atlético é um coadjuvante, né? Protagonistas hoje no Campeonato Brasileiro são Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, inclusive o Bragantino inicia como um protagonista, o Atlético está de coadjuvante. A Copa do Brasil e a Sul-Americana, o Atlético vai definir sua vida na Sul-Americana na quinta-feira. Mas há a possibilidade de ser protagonista ali na frente, porque são campeonatos, são copas, né? São mata-matas. E o mata-mata, ele diminui distâncias, você não precisa de ter grande desempenho para ir avançando, desde que você construa bons resultados. Às vezes você não faz um grande jogo, empata e faz um jogo melhor que o adversário, ganha e você está classificado. Então, talvez a aposta do Atlético seja sim nas Copas, mas não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, porque isso aconteceu no ano passado e todo mundo sabe qual que foi o final, né? A última rodada, o Atlético desesperado, com chances matemáticas e reais de ser rebaixado, e por muito pouco não aconteceu, porque teve uma bola na trave do Atlético Paranaense, e depois o Atlético foi lá, o Galo, e fez 1-0 no gol do Rubens, depois do Hulk ter perdido o penal. Então você tem que tirar lições do que aconteceu de errado nas temporadas anteriores para que não se repita na atual. Fato é que o Atlético, para campeonato brasileiro, ele está muito distante de protagonismo. O negócio do Atlético no brasileiro, se você olhar a realidade, é sonhar com o G6. Agora, nas Copas, aí é outra história. O Atlético tem um bom time, mas falta elenco ao Galo e já vai chegar num determinado momento em que esse elenco vai ter que ser acionado, seja para o Campeonato Brasileiro ou para as próprias Copas. E aí que você tem que fazer uma janela inteligente. Se você não tem grana, que faça uma janela inteligente e criativa e dê ao treinador peças para que ele supra as deficiências do elenco, que não são poucas hoje. Você sabe que essa história que você comentou aí de alinhamento de expectativas, eu acho que é um grande defeito do futebol brasileiro, né? Porque a gente vive aí ao longo da história com a construção de grandes times com grandes torcidas e que tem 12 times grandes, etc e tal. Aí que o brasileiro é o campeonato mais equilibrado do mundo e aí a gente parte da premissa que todo mundo tem condição de ganhar, né? Mas por outro lado, se o torcedor do Atlético hoje cobra tanto esse tal protagonismo, primeiro é porque ele sentiu esse gostinho do protagonismo anos atrás, né? E segundo que é porque a ideia era, institucionalmente falando, isso era dito publicamente, de que o Atlético faria parte, ou faz parte, dessa primeira prateleira do futebol brasileiro, né? E pode pegar os resultados aí de boa parte das últimas temporadas, lá esteve o Atlético mesmo, né? Lutando aí pelas primeiras posições e tal. Por isso que eu entendo que essa história aí do alinhamento de expectativa é importante, para que as cobranças sejam feitas na medida correta, né? Porque o elenco montado para essa temporada e as aparentes pretensões para a sequência, pelo que está sendo desenhado, não me parece de protagonismo, de primeiro nível, de elenco principal, dos principais elencos aí da temporada. Mas, quando você não alinha as expectativas, você dá o direito ao torcedor também de chegar e falar, não, o que eu quero é 2021 todo ano, irmão, e fim de papo, né? O torcedor do Atlético, ele tá mais exigente, né? Sim. E não acho que não do Atlético só, tá? Tem muita gente no futebol brasileiro exigente. Mas o do Atlético tá exigente e é muito simples saber por que tá exigente. A gente falou de protagonismo e quem fala que o Atlético não foi protagonista nas últimas temporadas, ou tava em outro planeta ou tá mentindo. Né? Teve ali, né? O Atlético em 2020 foi terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, campeão estadual. Em 21, eu não preciso falar aqui. Em 22, foi tricampeão mineiro, campeão da Supercopa contra o Flamengo. Em 23, tetracampeão mineiro, terceiro lugar de novo no Brasileiro. 24, pentacampeão mineiro, final de Libertadores, final de Copa do Brasil. E aí 25, ganha o Campeonato Estadual de novo. É óbvio que o torcedor do Atlético vai exigir a sequência. Ele se acostumou a ser protagonista a quase todas as temporadas ele está disputando. Eu só discordo de uma coisa. Estadual não enche barriga de ninguém mais, né?
Não, o estadual não enche a barriga. Não enche a barriga, mas são 6 anos ganhando o estadual. Sim, e eu não falei só de estadual. Sim, todo perfeito. ano eu citei outro grande título, outra grande disputa do Atlético. A Supercopa referente ao ano anterior. Exatamente. Então, cara, o Atlético... E quase todo ano joga Libertadores também. Sim. Esse ano ficou fora. Ele tem tido protagonismo. E quando você é protagonista toda a temporada, você acostuma mal o seu torcedor. Sim. E aí você vai alimentando. Cara, o Atlético o ano passado chegou à final da Libertadores, à final da Copa do Brasil, foi campeão estadual. E o torcedor do Atlético simplesmente esse ano não vai ao estádio por conta da frustração das 2 perdas, das 2 finais. E é legítimo o direito do Atlético de estar pé da vida com o que aconteceu ano passado e com esse início derrapante de Campeonato Brasileiro agora. Com o que o Atlético tem hoje como elenco, o Cirilo, a minha expectativa enquanto analista é de Campeonato Brasileiro de meio de tabela e sonhar com G6. E nas Copas, não tem como a gente não dizer que há chance. O Atlético vai remando nas Copas, mas você olha para a Copa do Brasil, por exemplo, as principais equipes de protagonismo estão lá. Hoje o Atlético não tem favoritismo nenhum em Copa do Brasil. Talvez na Sul-Americana, a depender do que acontecer, o Atlético vai caminhando como um dos times postulantes a chegar nas fases finais. Essa é a expectativa real. Quem tem expectativa diferente para Campeonato Brasileiro de um Atlético disputando o título, Copa do Brasil entre os favoritos, eu discordo e discordo muito com o que tem hoje. Siga, Cláudio. E por outro lado, se por enquanto o Atlético ainda não buscou reforço, né, além do Dudu, mas tá no mercado, do outro lado a gente pôde apurar na diretoria do Atlético uma situação que deixa o torcedor aí um pouco mais tranquilo com relação ao Rubens. O Atlético não tem planos para vender o Rubens neste meio do ano, nessa janela agora, salvo uma proposta irrecusável. Aí, todo time, né? Se tiver uma proposta considerada fora da realidade, não tem jeito. Qualquer clube brasileiro venderia o atleta. Mas nesse caso, o Atlético não tem planos. O técnico Cuca se mostrou muito preocupado, né? Explicou isso publicamente na entrevista do último jogo, que para ele quer reforço, mas não quer a saída do Rubens agora. Acredito que o Rubens tem muito a evoluir ainda esse ano e quem sabe, né? Na janela lá do final do ano, em dezembro, em janeiro, aí sim, porque aí é uma temporada para outra. Agora, então o Atlético não tem essa pretensão e por enquanto nenhuma proposta oficial chegou que atraísse o Galo, viu, Cirilo? Importante essa história. O Edu, Rubens é o ativo principal do Atlético hoje, pensando em possibilidade de mercado, de venda, e a gente sabe que o caminho natural é quando o cara se destaca aqui, ele ser vendido para um mercado que seja, né? Para alguém que... onde haja a valorização financeira. Mas vender a qualquer custo também não dá, e o Rubens, além dessa história do valor que ele pode aí dar ao Atlético futuramente, ele é um cara que acrescenta demais no momento ao time titular do Galo. Não é uma só composição de grupo, né? É um cara que no time do Galo aí você imagina a formação titular, não dá pra pensar no Galo sem o Rubens, né, cara? O Rubens hoje, eu até falava isso mais cedo, né? Hoje o Rubens ele é considerado um titular, mas que com todo mundo saudável, se ele virar opção, ele é o 12º, 13º, 14º e 15º. Porque ele pode ser reserva do Franco, ele pode ser reserva do segundo volante, ele pode ser reserva do Scarpa, ele pode ser reserva do Arana. Olha o que o Rubens te entrega, cara. Fora o que ele tem entregue ou tem entregado como titular desse time, né? Principalmente no jogo defensivo, defendendo os números do Rubens sem a bola, né? De desarmes, um dos líderes de desarmes hoje no futebol brasileiro, de interceptações, está jogando muita bola e ainda é jovem, né? Rubens tem 23 anos. Uma saída para uma próxima temporada teria 24 anos, talvez não seja uma venda daquelas dos sonhos de qualquer clube, mas o Atlético precisa olhar com muito carinho uma proposta. Eu não acredito em proposta fora de realidade, porque clube hoje nenhum é maluco de fazer uma proposta fora de realidade, mas proposta irrecusável, cada clube tem sua realidade. Para mim, se chegar algo acima de 10 milhões de euros para o Rubens, eu acho que o Atlético não pensa 2 vezes. Agora, abaixo de 10 milhões de euros, o que vai resolver a vida do Atlético, por exemplo, 6 milhões de euros no Rubens? Vai resolver a vida do Atlético? Eu acrescentaria, 6 milhões de euros seria uma péssima venda. Eu também acho, porque você não acerta o que você deve e não te sobra para contratar um cara minimamente no nível do atleta. Agora, se chega uma proposta do dobro disso, acima de 10, 12, 13 milhões, aí eu já acho muito boa
porque o Rubens já vai para 24 anos, não é um atacante, é um defensor, já teve uma lesão importante na sua carreira e seria uma grana que você poderia fazer, entre outras coisas, uma reposição.